Você sabe o que pode e o que não pode quando o assunto é propaganda eleitoral de rua? Esse foi o tema do nosso bate-papo de hoje com a juíza da Terceira Zona Eleitoral de Natal, Rádia Rayane de Alencar. Confira. Doutora Rádia, quais são as regras para a distribuição de material gráfico durante a campanha eleitoral? O material gráfico ele é previsto na legislação eleitoral como uma das formas de propaganda possível. Ele deve conter especificamente a menção ao partido, a coligação, a legenda, e deve também conter a tiragem desse material gráfico, a tiragem de produção desse material gráfico. Nesse momento de pandemia, entretanto, eu acho importante ressaltar que foi expedida uma recomendação, a recomendação número 19 da Secretaria de Saúde do Estado, da CESAP, em que ela recomendava aos partidos e às coligações e aos próprios candidatos que evitassem usar esse meio, porque já se sabe que o papel ele pode ser um disseminador do vírus Covid, né? Então, há essa recomendação. Importante lembrar que é uma recomendação da Secretaria de Saúde, porém não é uma vedação, porque não está vedado por lei a utilização. Apenas as pessoas devem tomar o cuidado e, obviamente, se receberem algum santinho, alguma coisa, terem o cuidado de lavarem as mãos, limparem as mãos com álcool antes de passar a mão no rosto, enfim, as orientações de saúde próprias. E a realização de reuniões, comícios, está tudo liberado esse ano ou tem regras a serem seguidas? Elas estão liberadas no momento. Isso é uma coisa que vai sendo avaliada à medida que a pandemia ela progride ou regride, mas a última avaliação que foi feita pelo Comitê Científico da Secretaria de Saúde Pública é que havia condições sanitárias para a realização desses eventos. Obviamente que sem deixar de atender a todos os registros sanitários, a todos os decretos sanitários que já estavam vigendo. Ou seja, quem vai participar dos eventos de campanha deve fazê-lo usando máscara, mantendo o distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para outra, higienizando as mãos com frequência, todas aquelas recomendações próprias dos decretos de vigilância sanitária, tanto do Executivo Estadual como do Executivo Municipal. Mas os atos em si estão permitidos porque a recomendação científica é de que o Estado estava num momento de pandemia em que era possível a realização destes atos. Doutora Rádia, quais são as regras para a propaganda por meio de alto-falantes? O nosso campeão de reclamações hoje é o carro de som. O carro de som, nesta eleição, ele não pode circular sozinho. Então, ele não há uma proibição de que o carro circule, aquela baratinha que ficava circulando na cidade, né, a gente chamava no interior de baratinha, anunciando o número do candidato, o jingle do candidato, muitas vezes. Então, esse formato de propaganda, ele é vedado pela legislação. Hoje, só se pode utilizar esse carro de som, seja qualquer formato, mini trio, o próprio carro de som, se for acompanhando uma movimentação partidária, ou seja, se for acompanhando uma passeata, uma carreata, nesse momento é possível se utilizar. E é muito importante frisar que existe a limitação até as 22 horas. Então, não é possível ultrapassar esse horário, que é o horário de descanso noturno. E em relação à adesivagem de veículos, o que é que pode e o que é que não pode? As regras de adesivagem de veículo é que ela está permitida, certo? O adesivo que ficar na parte traseira, do vidro traseiro do carro, desde que seja naquele formato micropore, ou seja, que permita a visualização total externa, ele está permitido. E tem a questão da metragem, que é até 0,5 metro, ela não pode ultrapassar. Isso é para os bens privados, ou seja, para os carros privados, porque nós estamos tendo problema, várias reclamações, por exemplo, de táxis adesivados, Uber, ou carros de empresa, né, que são carros públicos, não pode conter adesivo. Os candidatos e partidos, doutora Rádia, eles podem fazer sinalizações, pinturas nas fachadas de comitês, eles podem utilizar outdoor para divulgar candidatos. Quais são as regras nesse sentido? A identificação do comitê, ele é garantido pela legislação, ou seja, o comitê ele tem o direito de pintar na sua fachada com uma certa liberdade a sua identificação, limitado aos 4 metros, que é o limite máximo que a nossa legislação prevê, estabelece. Outdoor, não. Outdoor está vedado pela legislação. Não, é um meio de propaganda que foi proscrito e não é mais
possível se utilizar. E o eleitor que quer manifestar apoio a um candidato, ele pode pintar, por exemplo, o muro da própria casa com os números daquele candidato? Dentro dessa manifestação do eleitor, o que ele vai poder fazer é portar a bandeira, ele vai poder adesivar o carro dele, mas essa manifestação que tenha um grande impacto visual, ela não é admissível pela legislação. E quando se constata alguma irregularidade cometida por um candidato ou partido, como proceder? Nós temos aqui o nosso mecanismo de denúncia é o sistema Pardal. O sistema Pardal ele é um aplicativo que é compatível com qualquer celular, seja Android ou iOS, e você baixa no seu celular gratuitamente e fica com um contato direto aqui com a zona eleitoral. Ele é muito intuitivo de utilização. É importante que o eleitor, quando recorra ao Pardal, ele junte fotos ou vídeos, ele tem um espaço próprio para o upload dessas mídias, e aqui a gente já fica com uma comprovação, efetivamente, de que aquela norma está sendo descumprida. E o mais interessante é que o eleitor ele tem um retorno. Então, a gente dá um retorno a ele do que foi feito em relação àquela propaganda, né? Se realmente o juiz considerou que estava tudo bem, que não era uma propaganda irregular, ou se considerou que era irregular e mandou retirar. Então, eu acho que isso dá uma interação muito, muito importante com o eleitor. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço por estar aqui. Muito obrigada. O Justiça Eleitoral na TV de hoje fica por aqui, mas você já sabe. Se quiser rever essa ou qualquer outra de nossas edições, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.